Meus amores, estou aqui para o nosso oitavo encontro, a nossa oitava aula virtual, onde a gente vai rever um pouco o conteúdo da aula 7, que foi quando a gente foi apresentado para nós o nosso gênero, que foi contos de terror, e o nosso primeiro assunto do módulo 4, que foi aposto. Hoje a gente segue essa mesma linha, onde eu vou estar revisando o conceito tanto do gênero quanto de aposto, e hoje a gente vai ser apresentado para nós o vocativo. Lembrando que essa é a nossa oitava aula virtual e eu quero só deixar aqui mais uma vez o meu e-mail, prisma.jamiloxavier@gmail.com. Qualquer dúvida e as atividades você deve enviar para esse e-mail, lembrando que é tudo minúsculo. Aqui eu trago a definição do nosso gênero, lembrando que na abertura desse módulo 4 a gente tem a Máscara da Morte Rubra, que é um texto que faz parte do nosso gênero, contos de terror, que ele é maravilhoso, assim, os detalhes que ele traz, ele é um texto totalmente descritivo, então dá para a gente imaginar, construir na nossa imaginação os momentos dessa narrativa. Agora eu trago só para a gente relembrar um pouco da nossa definição, que diz o seguinte: é um gênero que apresenta uma história que coisas estranhas e inexplicáveis acontecem e o seu principal elemento é o suspense. O medo, o suspense e a ação fazem parte desse gênero, são elementos e peças principais para esse gênero que a gente está estudando agora. Então a gente vai estar ainda vendo na aula 8 e a gente conclui na aula 9 esse gênero, contos de terror. E a gente também viu um pouco sobre o assunto da nossa gramática, a gente viu um pouco sobre aposto. E hoje a gente revisa o aposto e a gente conclui o nosso momento, o nosso encontro com o vocativo. Agora a gente vai revisar a nossa parte que vimos sobre aposto, onde eu trago mais uma vez a sua definição e vou explicar para que vocês possam tirar um pouco mais da sua dúvida sobre esse assunto, que aposto é o termo que ele vem para explicar, resumir e enumerar uma palavra a quem ele se refere. Tá? Então ele vem sempre explicando alguma coisa do enunciado, ele vem sempre enumerando e resumindo aquilo que já foi dito. O aposto é isso. É um termo de oração que explica, enumera e resume a palavra a qual ele se refere. Aí aqui eu coloquei uma observação sobre esse assunto. Geralmente separados por vírgula, travessão ou dois pontos. Isso quer dizer que só é aposto quando tiver os três? Não. Eu quero dizer que quando a gente se referir a aposto, ele sempre vai vir com um desses três sinais de pontuação. Ou travessão, ou a vírgula, ou dois pontos. Lembrando que, na maioria das vezes, o aposto ele é identificado por dois pontos, uma vez que ele explica ou enumera alguma coisa que já foi apresentada, que já nos foi dito. Certo? Então ele sempre ou geralmente vai vir separado por vírgulas, travessão ou dois pontos. Aí aqui eu coloquei um exemplo de aposto. Cama, cadeira, colchões, utensílios domésticos, tudo foi destruído naquele ataque sombrio. Eu quero dizer que esse termo aqui que eu deixei grifado é um aposto resumitivo. Exatamente essa palavra estranha, resumitivo. Ele é um aposto que ele traz aí uma ideia de resumo de tudo aquilo que foi dito. Eu disse que cama, cadeira, colchões e utensílios domésticos foi destruído naquele ataque sombrio. Então eu quero dizer que tudo que já foi dito anteriormente foi destruído daquela forma. Então esse tudo aqui é o meu aposto. Observe que ele vem após o uso da vírgula. Foi tudo destruído naquele ataque sombrio. Então, esse aposto aqui, ele é resumitivo, que ele vem para resumir tudo que foi dito. Se eu fosse reformular essa oração, ficaria o seguinte: tudo foi destruído naquele ataque sombrio. Tudo. Mas, como ele vem dando a ideia de resumo, eu retiro todas as outras informações. Se fosse um explicativo, eu diria o seguinte: tudo foi destruído naquele ataque sombrio. Como ele é explicativo, agora eu citaria todos os elementos: cama, cadeira, colchão e utensílios. Ok?
Quando ele é resumitivo, ele vem após as informações. Quando ele é explicativo, a explicação vem após aquilo que foi dito. Aí aqui eu trago um aposto explicativo, que diz o seguinte: Ana tem 4 sobrinhos, Pedro, Lucas, Carlos e João. Se aqui tivesse um ponto final, Ana tem 4 sobrinhos, eu já tenho uma oração com seu sentido completo. Ele não precisa de nenhum termo acessório, nada de que venha agregar ou eu tenha necessidade de nenhum elemento que faça parte da nossa gramática para ter um sentido completo. Quando eu digo Ana tem 4 sobrinhos, ponto final. A informação ela já foi passada, o entendimento já foi dito. Porém, como se trata de aposto, e ele é um aposto explicativo, que além de eu dizer que Ana tem 4 sobrinhos, eu digo que são o nome deles, Pedro, Lucas, Carlos e João. Por isso a gente chama de aposto explicativo. Porque além de passar as informações, ele vem explicar quem são os sobrinhos de Ana. Certo? Aí essa é a diferença do aposto resumitivo e do aposto explicativo. Bem simples esse assunto. Aí agora, como vocês perceberam, o aposto é isso. Hoje e agora a gente vai rever um pouco do nosso novo assunto, que é vocativo. O aposto ele vem para resumir, explicar e enumerar sobre aquilo que foi falado, sobre a palavra, né, referente. Já o aposto, ele é um termo usado para invocar algo, para chamar a pessoa, de quem estamos falando. E o aposto, um detalhe só que eu quero que vocês observem, é que ele também vem, na sua maioria das vezes, separados por vírgulas. Professoras, então a gente vai confundir. Não dá para confundir, porque o aposto ele exerce o papel de chamamento. Ele chama a atenção de alguém. Já o aposto não, ele vem para explicar, resumir ou enumerar aquilo que já nos foi apresentado. A definição de vocativo diz o seguinte: é o termo usado para invocar ou pôr em evidência a pessoa ou coisa a quem nos dirigimos. Quando eu falo de invocar e pôr em evidência, eu falo no sentido de chamar a atenção de quem estamos falando. Colocar em evidência pessoas ou coisas. Essas coisas aí entram lugares e objetos. Tá? A quem nos dirigimos, de quem estamos falando. Então a gente vai usar esse termo que a gente chama de chamamento, que é o vocativo, para evidenciar alguém ou alguma coisa, certo? Aí aqui eu coloquei: meninas, vocês foram bem na prova? Quem foram bem na prova? As meninas. Então as meninas aqui é o meu termo, que gramaticalmente falando, ele é um vocativo, tá? Ele é um vocativo porque ele vem aqui invocando de quem estamos falando. Quem foi bem na prova? As meninas. Então, esse termo aqui, tá, como eu falei para vocês anteriormente, que vem acompanhado por vírgula, é um vocativo. É um termo que vem para invocar ou por nome e evidenciar pessoas ou coisas, certo? Um outro exemplo aqui do vocativo que eu coloquei para vocês foi o seguinte: eu gostaria de lhe entregar o trabalho, professor. Percebam que na fala, o vocativo ele sempre necessita, e a gente percebe quando é um vocativo, porque a gente tem essa pausa na fala. Na oralidade, a gente, cognitivamente falando, a gente dá essa pausa, tá? Eu gostaria de lhe entregar o trabalho, ponto. Eu não estou evidenciando a quem eu vou entregar, se é o professor, se é o diretor, se é o coordenador, se é um colega de sala. Eu aqui, quando eu quero evidenciar a quem eu vou entregar esse trabalho, eu coloco esse termo como vocativo. Uso a vírgula e coloco ele em destaque, em evidência. Neste caso aqui, o termo em destaque seria o professor. Eu gostaria de lhe entregar o trabalho, professor. Percebam que essa pausa na leitura, ela é necessária para a coesão, né, e para evidenciar o termo do vocativo. Um outro exemplo que eu coloquei de vocativo é o seguinte: você, João, precisa ficar mais atento às explicações. Quando eu digo você precisa ficar mais atento às explicações, eu não estou evidenciando a quem eu estou me referindo, a pessoa ou objetos, ou coisas, ou lugares. Neste caso aqui, eu falo em
em referência a uma pessoa, João. Então, quando eu digo, você, João, precisa ficar mais atento às explicações. Então, João é o meu vocativo, porque sobre ele é quem eu estou ali evocando, eu estou ali falando sobre o João, tá? Ele é o termo que a gente classifica como vocativo, que ele está ali invocando ou pondo evidência a pessoa ou coisa. Então, essa é a definição de vocativo. Agora a gente vai ver o seguinte: as observações sobre esse termo e sobre o assunto dessa aula, que é vocativo, que diz o seguinte: o vocativo não faz parte da estrutura sintática da oração. Ele é um termo ali que ela não depende nem do sujeito, nem do predicado, tá? Ela não faz parte da estrutura sintática da oração. É um termo que não permite nem o sujeito, nem o predicado. Ele é um termo isolado. Como ele está ali apenas para chamar a atenção do leitor, para evidenciar coisas ou pessoas, ele não depende nem do sujeito, nem do predicado. Ele fica ali isolado e onde tem o seu papel principal, que é chamar a atenção ou ficar em evidência. Maria, você viu seu casaco? Maria seria o meu vocativo. Perceba que ele está no termo isolado e separado por vírgulas e independente do sujeito e do predicado. Percebam que você é o sujeito, viu o meu casaco, é o meu predicado. Ele independe, sintaticamente falando, do sujeito e do predicado. Ele é um termo que ele sozinho, ele se define, ele chama a atenção, ele invoca a pessoa ou lugar, ou também podendo ser um objeto. Agora a gente vai ver o seguinte: o uso do vocativo na pontuação e os seus usos. Como devemos identificar o uso do vocativo e as suas pontuações? É basicamente o que eu já venho dizendo nos outros exemplos, mas aqui eu fiz questão de colocar nesse slide para que vocês possam anotar e assim a gente ficar ainda mais clara essa definição, uma vez que a gente sabe o quanto vocês confundem aposto e vocativo, certo? Na oralidade, o vocativo é destacado por pausas na fala, que foi exatamente esse exemplo que eu falei antes. Já na escrita, é geralmente separado do restante do enunciado por vírgulas, podendo também ser precedido por um sinal de exclamação e interrogação. Ele pode ser precedido por um sinal de interrogação ou de exclamação? Sim, porque como eu falei anteriormente, o vocativo ele independe do sujeito e do predicado, ok? O vocativo pode vir no início, no meio e no final da oração. Percebam que a gente viu essas observações nos dois últimos exemplos que eu acabei de falar, onde o vocativo ele aparece tanto no início da oração quanto no final, mas mesmo independente se ele antecede ou se ele finaliza o enunciado, ele continua com o mesmo papel, né, o papel que exerce o papel de chamamento, né, de evocar ali, de chamar a atenção no início, no meio e no final. Ele continua com o mesmo peso, se assim a gente pode dizer, gramaticalmente falando. Aí eu trouxe aqui o seguinte: depende do modo que esteja, refere-se ao seu interlocutor. Ele, dependente do modo em que esteja, ele está ali, tá, para entrar no processo de chamamento realmente com o interlocutor, ou seja, com aquele que está sendo apresentado aquele enunciado. A gente vai ver agora alguns exemplos da presença do vocativo no início, no meio e no final. E a gente vai ver que ele exerce o mesmo papel, que independente da sua localização no enunciado, ele permanece com o mesmo peso. Que diz o seguinte: ó céus, não aguento mais tanto trânsito. Não aguento mais tanto trânsito. Aqui eu tenho uma oração com seu sentido completo. Esse meu enunciado, se a gente tirar o vocativo, ele não é afetado. Mas como o vocativo ele exerce o papel de chamar a atenção do leitor, então ele vem aqui e diz: ó céus. Então mesmo a gente, enquanto leitor, quando a gente vai ler o enunciado, uma oração, com essa colocação a gente já nos prende a atenção. Eu já não aguento mais esse trânsito, tanto trânsito.
Então, eu quero dizer que esse aqui é o meu vocativo e observe que ele sempre vai vir acompanhado por vírgulas. Isso não quer dizer que quando ele vier com interrogação ou exclamação, ele também não seja um vocativo. É essa atenção que eu quero que vocês tenham, que eu digo que geralmente ele vem acompanhados por vírgulas, também podendo vir com exclamação ou interrogação. No segundo exemplo, eu coloquei o seguinte: para ir ao passeio, eu só preciso, mãe, da sua assinatura. Para ir ao passeio, aqui eu tenho o sentido completo, eu só preciso, mãe. Percebam que o vocativo aqui, que é mãe, que é de quem ele está ali, que a gente entende que é um filho que está ali na luta, pedindo, insistindo à mãe, fazendo ali o seu pedido de uma simples assinatura. Então, mãe é o termo que é vocativo, que é o termo que a gente exerce o papel ali de chamamento. Mãe, eu só preciso da sua assinatura. Percebam que ele no começo, ele no meio, ele continua com a mesma formação. Aqui eu trago Júlia, estamos atrasados. Júlia é o meu vocativo. Se a gente retira aqui Júlia e deixa apenas estamos atrasados, fica com sentido completo? Fica. Porém, a gente só chama a atenção quando eu digo Júlia, estamos atrasados. Então, Júlia é o meu vocativo. No último exemplo, eu trago o vocativo quando ele está deslocado para o final da oração, que é quando eu digo o seguinte: a ligação está falhando, querida. Observe que a gente diz nas observações do vocativo que ele pode vir precedido de uma interrogação ou de uma exclamação. E aqui é um exemplo disso. A ligação está falhando, querida. O que antecede aqui esse meu vocativo é um sinal de exclamação. E é por isso que eu sempre digo que geralmente ele vem acompanhado por vírgulas, mas isso não quer dizer que seja sempre. Aí agora eu trago outras observações e outros exemplos de vocativo que diz o seguinte: o vocativo pode revelar se há relação entre os agentes da comunicação de respeito, de ironia ou de afeto. Isso eu quero dizer o seguinte: que o vocativo ele também vem exercendo um papel que, dependendo do contexto, ele vem expressando respeito, ironia ou afeto. Dependendo da construção do enunciado, pelo contexto, como eu sempre digo, que o contexto ele fala muito, a gente identifica se é respeito, ironia ou afeto. Então, o vocativo ele também ainda pode expressar esses três casos, tá? Mas prestem só pelo contexto e prestando atenção, a gente consegue identificar o papel de cada um deles. Quando ele diz o seguinte: a relação de sentido depende do contexto da situação de comunicação. É como eu sempre digo a vocês, o contexto ele fala muito, tanto quando for vocativo, aposto e todas as outras classes gramaticais. É tanto que quando vocês mesmos, às vezes em sala, quando a gente está junto, que vocês me pedem: professora, qual o significado dessa palavra? O que ele quer dizer? Eu sempre digo a vocês o seguinte: leia o enunciado. Em que contexto elas estão? Porque o contexto ele fala muito sobre aquilo que está sendo dito. Aí aqui eu trago três exemplos, um de respeito, um de ironia e o outro de afeto, fazendo uso do vocativo, que diz o seguinte: doutor, parabéns, você realizou com sucesso a cirurgia. Aqui ele está dando os parabéns, ele está ali enaltecendo o profissional, que no caso aqui o meu vocativo seria o doutor, e esse doutor aqui, ele dá a ideia de respeito. Você, meu bem, não foi convidado para a festa. Então, além do contexto, a fala na presença da ironia a gente compreende. Não é porque quando a gente vai falar ironia, a gente sempre troca na questão das expressões, né? Então, aqui a ironia, quando ele diz você, meu bem, não foi convidado para a festa. Dentro do enunciado, a gente já consegue entender que houve a ironia, né? Quando ele diz meu bem. E quando a gente quer usar essa mesma colocação no laço de afetividade, um tom e a colocação desses termos em outro. Então aqui a gente tem um exemplo de respeito,
de ironia, e agora a gente vê o vocativo querendo expressar uma afetividade, que diz o seguinte: você pode me trazer um copo d'água, amor? Quando a gente está lá, só na preguiça, só sentado, só deitado na cama e dá aquela sede que a gente diz: você pode me trazer um copo d'água, amor? Então ali a gente já traz, dentro do contexto e da fala, a gente está ali expressando uma afetividade. Então o vocativo aqui desse amor, ele traz uma relação de afeto, certo? É como eu sempre digo, que na construção do enunciado a gente consegue dizer muito e a gente sempre precisa prestar atenção no contexto. Agora a gente vai ver o seguinte: o vocativo pode ser o termo que tem a função exclamativa e a função de invocar ou chamar alguém ou alguma coisa. O vocativo pode ou não ser acompanhado por uma interjeição ou exclamação. É exatamente isso que eu venho dizendo a vocês. Ele pode vir precedido tanto de uma exclamação quanto de uma interrogação, assim como vir separados por vírgulas. Agora, diante dessa explicação, eu trago mais 2 exemplos de vocativo que diz o seguinte: quero a minha toalha, mãe. Esse mãe aí é o termo que está chamando a atenção, que é aquela criatura que vai ao banheiro e sempre esquece a toalha e só lembra que precisa desse objeto ao sair do banho. Então ele vai para a porta do banheiro e diz: quero minha toalha, mãe. Então ele está ali chamando a atenção de alguém e essa pessoa ali é a mãe. Esse vocativo ele foi deslocado para o final da oração, tá? Mas ele exerce o mesmo papel, que é de chamar a atenção. Aqui eu trago esse mesmo exemplo quando o vocativo ele vem para o início da oração e para que vocês percebam que ele tem o mesmo termo, o mesmo peso sintaticamente falando. Quando ele diz: ô mãe, eu quero a minha toalha. Ele aqui exerce o papel de chamamento, como aqui também. E percebam que, independente se ele está no início ou no final da frase, ele vem acompanhado de vírgula, mas nem sempre é assim. Agora eu trago para vocês as atividades da página 136 a 143, onde eu tenho tudo isso, professora. Não, calma. Onde a gente tem a leitura e interpretação de texto, mais as atividades, tá? Essa interpretação de texto então está dentro desse 36 a 143. Aí a gente vem aqui, atividades sobre vocativo, a gente tem 4 páginas. Lembrando que a aula de hoje ela é constituída por observações sobre o nosso assunto, onde o livro de vocês ele deve ser somado à nossa aula. Na hora de parar para assistir a aula de português, eu necessito que vocês estejam tanto com o caderno quanto com o livro, porque isso aqui são observações que eu traria para o quadro para a gente ter um momento de explicação, quando a gente vai explanar sobre o assunto. Lembrando que eu necessito sim do livro de vocês, tá? Então, da página 144 à página 148, não é só atividade sobre vocativo. É o assunto de vocativo do livro de vocês, com mais observações. Lembrando que essas observações são as observações que eu faço sobre o assunto, tá? Que difere dos exemplos que traz no livro de vocês. Então, eu tenho a atividade da página 144 a 148 no livro de português, certo? Sempre que for me enviar alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo atividades, é por esse e-mail aqui, prisma.jamilexavier@gmail. E esse foi o nosso 8º encontro, onde a gente viu um pouco sobre o nosso gênero, contos de terror. A gente revisou um pouco sobre aposto e hoje nos foi apresentado um pouco, ou quase tudo, sobre vocativo. Vocês concluem tudo isso quando vocês fizerem a atividade de casa no livro de português, certo? Então essa foi o nosso 8º encontro virtual e nossa 8ª aula. Se cuidem e até breve. Thank you.